Procurador-Geral de Justiça, Eudo Leite, foi reconduzido à função por mais 2 anos. Ele obteve 70% dos votos na eleição interna no Ministério Público e assim foi confirmado pela governadora Fátima Bezerra. O procurador Eudo Leite é o nosso convidado hoje. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Diógenes, e a todos os telespectadores da banda. Em primeiro lugar, parabéns pela recondução e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro biênio. Perfeito, Diógenes. Eu, primeiramente, gostaria apenas de registrar um agradecimento aos eleitores, do Ministério Público, aos meus colegas. Foram cerca de 70% dos colegas que acreditaram na nossa gestão, eu, Elaine e todos os demais membros da equipe. É uma equipe que tem se esforçado, tem lutado para construir um Ministério Público com mais diálogo e mais resolutividade, mais resultados positivos para a sociedade potiguar. Queria também agradecer à governadora Fátima Bezerra, porque manteve uma tradição histórica, desde 1988, que o primeiro lugar na lista, eleita pelos membros do Ministério Público, tem sido indicado e nomeado Procurador-Geral de Justiça. Ela manteve a tradição, honrou as tradições democráticas do seu partido e as suas mesmas e, portanto, registro importante de um reconhecimento que não é um reconhecimento à minha pessoa, mas a dignidade do Ministério Público, a sua independência, a altivez institucional, que para nós é muito cara, essa autonomia e a independência do Ministério Público na sua atuação. Só demorou um pouquinho para confirmar o anúncio. Houve uma certa ansiedade, mas o importante é que deu certo. E fazendo, portanto, Diógenes, um balanço, eu diria que o nosso balanço da gestão é positivo. Evidentemente, sempre se pode fazer mais e é por isso que agora vamos enfrentar mais 2 anos para tentar completar algumas coisas que não concluímos e realizar novos projetos. O que é que o senhor destacaria? Eu destacaria que, inclusive, hoje está acontecendo na Procuradoria-Geral, hoje foi a aula inaugural da Semana de Capacitação em matéria de solução consensual de conflitos. Nós investimos muito nessa gestão. Nós temos um NUPA, que é o Núcleo de Incentivo à Política de Autocomposição. Essa política hoje de solução consensual de conflitos é o que há de mais moderno no sistema de justiça. O Judiciário, o Ministério Público e as demais instituições não dão mais conta da quantidade de processos, da quantidade de demandas e é preciso, portanto, investir nisso. Nós temos investido na conciliação em matéria de ilícitos tributários, na matéria de estadual em geral, com lixões, há um programa lixo negociado. Já fechamos acordos com 51 municípios para a regularização de lixões. Temos feito acordos de não persecução penal em matéria de crimes de menor gravidade. Temos feito conciliações e investido em núcleos de conciliação em Natal, Ceramirim, Mossoró, Caicó, já com uma enormidade de acordos celebrados na área de infância e juventude, violência doméstica, entre outros. E isso tem desafogado a justiça, porque é aquela velha história, Um bom acordo vale mais do que uma ação que dura anos na justiça, Perfeito. Há também uma política do Tribunal de Justiça, com o NUPEMEC, os núcleos em geral, a Justiça Federal com o SEJUSC. Inclusive, hoje tivemos representantes na Justiça Federal, doutora Gisele Leite, doutor Erval, representante do Tribunal de Justiça, com a professora Elane. Vocês têm números? Na área do ilícito tributário, por exemplo, nós recuperamos ao longo desses últimos 8 a 10 meses, cerca de 11 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Norte, através de acordos que gerariam uma demanda judicial, passaria bastante tempo para ter uma solução. Criaria incômodo para o contribuinte, e através desses acordos feitos com gente qualificada, profissionais nossos treinados, qualificados para isso, procuradores do Estado envolvidos, auditores fiscais, é um grupo, uma conjunção interinstitucional, um esforço interinstitucional que tem trazido bons resultados. E isso vale para todas as áreas. Aí os resultados são vários nas mais variadas searas. Essa é uma das iniciativas que tivemos da composição, mas também tivemos iniciativa como o reforço do nosso GAECO nas investigações, especialmente do sistema prisional e criminalidade organizada. Que é o grupo de ação... É o grupo de atuação especial em combate ao crime organizado. Ele tem, em Natal, criamos coordenações, inclusive para crimes especiais, que chamamos de especiais, crimes que não tinham normalmente uma atuação por falta dessa estrutura, como a questão da pedofilia, dos crimes pela internet, de crimes contra a saúde, consumidor. Temos tido uma atuação muito forte. Criamos o GAECO do Oeste, um núcleo avançado do GAECO, com também estrutura de pessoal, policiais, treinamento, estrutura para interceptações telefônicas e outras medidas investigativas. Estamos criando salas avançadas
do GAECO, nos municípios do Seridó e em outras regiões do estado, de forma a capilarizar a nossa atuação, com a interlocução constante com a Polícia Civil, Polícia Militar, treinando policiais em atividade de inteligência, que é muito mais eficiente no resultado investigativo do que simplesmente investir em viatura e pessoal. Essa parceria vai continuar, doutor? Essa parceria está firme, forte e cada vez maior. Temos um convênio com a Polícia Militar, renovado agora, com o comando do Coronel Alarico, no sentido de ter recursos do Ministério Público destinados à Polícia Militar para a compra de coletes, armamento, munição, doamos computadores e temos a contrapartida de policiais nas suas folgas, trabalhando para a instituição, para a sociedade potiguar, em investigações, em operações e ações do Ministério Público de combate à criminalidade organizada e à corrupção. O senhor assumiu o Ministério Público num dos momentos mais agudos da crise financeira aqui no estado. Essa crise vem se arrastando aí já há pelo menos 2 governos, teve seu momento mais crítico no governo passado e ainda tem seus reflexos até hoje. Como foi enfrentar essa crise logo de cara ao assumir o Ministério Público? Eu diria que os primeiros 6 meses do meu mandato, que iniciou em junho de 2017, foram sinceramente quase desesperadores, né? Porque você, como eu disse, como você bem registrou, foi a pior crise dos últimos 20 ou 30 anos. Nunca mais tinha havido atraso de salário no serviço público do Rio Grande do Norte. E a crise bateu à porta dos poderes e instituições. Nós tivemos situação de falta de repasse do 10º, repasse somente da folha. Houve risco até de não pagar a folha? Houve risco real e todos os meses era um desespero para se poder pagar, né, os nossos servidores e membros. E nós tivemos que fazer o dever de casa. O que é que todo gestor tem que fazer? Sentamos na mesa com a ponta do lápis a reduzir todas as despesas relacionadas a contratos, locações, suspendemos obras, fizemos uma revisão administrativa, daquela história do limão se faz uma limonada, fizemos uma revisão administrativa que nos trouxe milhões de reais de economia e conseguimos, portanto, superar, ultrapassar aquele momento mais crítico, podendo em 2018 realizar alguns projetos que a gente tinha suspendido em 2017. O ajuste financeiro prejudicou o número de operações do Ministério Público aqui? Naquele o primeiro semestre de 2017, eu não diria que ele prejudicou operações, porque as promotorias continuaram, o GAE continua a funcionar, mas naturalmente nós tivemos que reduzir despesas em algumas questões que poderiam ter gerado ainda mais resultado, né? Em 2018, com a recuperação, com a organização, o do 10º sendo repassado de forma regular, podemos então voltar à carga total e tivemos só em operações do Ministério Público de combate à corrupção e crime organizado, um acréscimo em 2018 de 155% com relação aos anos anteriores. Vocês estão com folga orçamentária nesse momento? Não, nem eu diria que sinceramente, e não falo, né, represento com procuração dos poderes, mas o esforço em 2017, até para fazer esse retrospecto, gerou a necessidade de parcelamento do 10º, de inicialmente um congelamento dos orçamentos, até chegar agora em 2019, com uma redução linear para todos os poderes de cerca de 5% do orçamento. Então, hoje está todo mundo bem enxuto, não há sobra orçamentária alguma e há uma postura justamente de contribuição. Esse foi um esforço dialogado, foi um esforço desde o governo passado que tivemos entre os poderes e instituições, um entendimento para contribuir com essa crise porque passa o Estado. Os poderes só em duodécimo contribuíram com cerca de 300 milhões de reais, né, que foram deixados de repassar e se fez essa negociação, esse entendimento para tentar socorrer o Estado. Entre outras medidas, como eu disse, como um próprio congelamento e redução de orçamento. Como é que o senhor avalia as medidas tomadas pela governadora Fátima Bezerra para tentar resolver aí, claro, no âmbito executivo, até atraso de folha dos servidores e, claro, evitar atraso do 10º dos poderes? O que é que o senhor tem? Eu vejo um aspecto positivo, né? Encontro-me na condição, neste momento, como cidadão potiguar, torcendo para que dê certo, enquanto membro do Ministério Público, vigilante, mas já diria que vi alguns aspectos muito positivos. A governadora, por exemplo, convidou todos os deputados e poderes, tivemos uma reunião na governadoria, onde ela mostrou a situação do Estado, houve a apresentação de medidas que seriam tomadas, projetos de leis a serem encaminhados à Assembleia Legislativa, e eu penso que essa interlocução, né, que o governo está chamando um regime de solidariedade entre as instituições, eu penso que já é um excelente caminho, porque conversando, dialogando, já se consegue uma articulação importante para atingir os resultados.
As medidas efetivas, naturalmente, ainda serão, acredito, incrementadas. Há que se discutir reforma da Previdência, há que se discutir medidas de austeridade fiscal, né, eventuais privatizações, venda de ativos. Há que se ter um conjunto realmente de medidas robustas para que se reduza o tamanho da máquina, se possa reduzir o déficit fiscal, reduzir o déficit previdenciário, que é gigante, né, aqui no Estado, 120 milhões de reais por mês. Isso depende naturalmente e evidentemente de uma reforma da Previdência. E acreditamos que o caminho está no caminho certo. São poucos meses de governo, estamos torcendo e esperamos que se consiga, de fato, apresentar medidas que possam sinalizar positivamente e fortemente para uma recuperação do Estado. Nesse primeiro ano, aliás, biênio de gestão, como é que o senhor avalia o atendimento ao trabalho diretamente ligado às promotorias? Houve melhoria? Houve melhoria. Nós tivemos 2 pilares nesses primeiros 2 anos de gestão, foram o diálogo e a resolutividade. O diálogo interno e externo. Internamente, nós conseguimos, despretensiosamente, a pacificação da instituição. Temos um clima hoje de absoluta tranquilidade. Doutor? Havia uma dificuldade de relacionamento entre membros e servidores, em algum momento, grupos, a procuradoria com procuradores, e havia as dificuldades se tornaram públicas, né? Todo cidadão potiguar tomou conhecimento, e naquele contexto nós precisávamos pacificar a instituição. Conseguimos pacificar a instituição, isso já permite mais tranquilidade para se avançar, né, gastar energia naquilo que importa, que é atender os reclamos e anseios da sociedade potiguar. Esse é o objetivo do Ministério Público. E quanto à resolutividade, tivemos grandes avanços. Nós instituímos o MP resolutivo, como eu disse, só na área de investigação foi 155% de incremento. Tivemos incremento nessas questões relacionadas à composição, tivemos incremento na atuação propriamente dita das promotorias, criamos programas de inspeção interna em que há um regime de solidariedade entre os membros que vão socorrer colegas de promotorias que estão estranguladas, e já no primeiro exemplo, que foi com a marca de Canguaretama, tinha um volume de passivo de mais de 300 procedimentos, conseguimos uma redução de cerca de 50% desse passivo, né, deixando para que o Ministério Público possa focar, e esse é o nosso grande objetivo agora, focar nas questões de maior relevo, maior repercussão social, né, atingindo, né, as questões que a sociedade realmente espera que sejam atendidas. Doutor Eudo, o senhor tem falado muito em investimento em tecnologia nesse próximo biênio aí. Perfeito. A posse é de 18, né, de junho. Posse de 18 de junho, estamos com a expectativa quanto a essa questão de tecnologia, acabamos de lançar o sistema de virtualização, um novo sistema de virtualização do Ministério Público, o anterior não tinha dado certo, criamos o EMP, é um sistema moderno que vai permitir que todos os procedimentos extrajudiciais, que são aqueles em que os inquéritos civis, em que o Ministério Público atua na tutela da defesa dos direitos coletivos, sociais indisponíveis. Esses procedimentos serão todos virtualizados. Nós já estaremos com a integração com o PJE, que é o sistema do Judiciário, que está virtualizando todos os processos. Isso dá uma agilidade assim, impressionante, né? Estamos investindo no SEI, já estamos formalizando um convênio com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um sistema eletrônico de informação para virtualizar toda a parte administrativa, e aí vamos investir em outras coisas, como laboratório de ciência de dados, que é para reforçar a atividade do Ministério Público na investigação, inclusive com a utilização de inteligência artificial, Big Data, tudo que há de mais moderno em ciência de dados. O núcleo de políticas públicas é um outro elemento, destinado à verificação dos orçamentos, execução orçamentária, utilizando também cruzamento de dados, Big Data, para se poder render mais a avaliação das políticas públicas, inclusive com inteligência preditiva, que é aquela que queremos construir com o Tribunal de Contas do Estado, para, por exemplo, em determinada região do Estado, se verificar se o preço da limpeza pública não está discrepante entre aqueles vários municípios e se estabelecer determinados parâmetros, né? Vamos construir isso, discutir com o Poti, o presidente Poti, Poti Cavalcante, que é o conselheiro-presidente do Tribunal. Conselheiro-presidente do Tribunal de Contas e os demais conselheiros, para construirmos uma parceria importante no sentido de prevenção, né, no combate à corrupção, que muitas vezes a prevenção traz mais resultado do que a própria repressão. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do Procurador-Geral de Justiça, Eudo Leite, e desejar a ele boa sorte aí nesse próximo biênio à frente do Ministério Público Estadual. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que Deus nos ajude e estarei sempre à disposição para a gente discutir as questões do Estado aqui. É isso aí. Obrigado.
Música